Dia, já fomos para o primeiro treino e já estamos aqui na Palavra de Deus, né? E hoje falando sobre 2 Reis 22, quando a palavra é levada a sério, né? A luta transformada, né? A vida transformada. Por quê, né? Quando a palavra de Deus ela volta e a vida volta, né? A vida ela muda da gente. E aqui a gente vê vários aí reinados de idolatria e desobediência a Deus, né? Até que vem aqui Josias, né? E aí a gente começa a ver que ele busca agradar a Deus, então ele retoma realmente esse mover com o Senhor, né? Então é tão bom quando a gente vê a obediência a Deus, né? Fico assim imaginando, assim como mãe, né? Quando o filho obedece, a gente se sente tão bem, né? Se sente respeitado. Quando a gente obedece a Deus também, né? Com certeza a gente vai ter esse mesmo sentimento, né? Então, quando a palavra ela volta, a vida muda, né? Josias começa a reinar jovem e ele deseja, né? Busca fazer o que agrada a Deus. E aí ele vai para a profetisa Hilda e Deus confirma Então ele vem o que? Ele restaura o templo. E quando ele vai fazendo a restauração do templo, ele vê o livro, né, da lei, que era a palavra, né, e é encontrado. E aí ele começa a ler a palavra de Deus, e aí ele começa a ouvir a palavra e se arrepende profundamente, porque a palavra ela vem como um alimento do nosso espírito, da nossa alma. Por isso que eu sou tão apaixonada pela palavra de Deus, porque não é sobre o que o homem acha, é sobre o que Deus acha, né? Deus tem certeza, na verdade, né? Então o rei ouve a palavra e se arrepende profundamente, e aí profetiza aí, Deus confirma o juízo, mas pelo coração e humildade de Josias, isso não acontecerá nos seus dias. O que acontece? Lá de Manassés já existia a desobediência do povo, e o Senhor determina o juízo sobre o povo. O que acontece aqui? Aí Deus já determinou esse juízo. E aí, pelo coração de Josias, e como ele se arrepende, como ele restaura, como ele restitui, né, todo o templo, ele diz: olha, Josias, realmente vai ter esse tempo, mas com você vai ser diferente, eu não vou fazer isso no seu tempo. E aí ele pega e diz: não vai acontecer nos seus dias, né? Vamos ler essa palavra, é muito poderosa. E diz assim: Espírito Santo, traz teu discernimento e sabedoria sobre essa palavra, trazendo aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que precisamos entender, porque a tua graça, o teu amor, ele vem sobre nós. Amém? Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Jedida, e filha de Adaias e de Boscate. E fez tudo que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, não se apartou dele nem para a direita nem para a esquerda. Sucedeu que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias e o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram ao povo. E os que têm mão dos têm encargo da obra estão encarregados da casa do Senhor, para que deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para que reparem as fendas da casa, aos carpinteiros, edificadores, pedreiros, e para comprar madeira e as pedras lavradas para repararem a casa. Porém, não se pediu conta do dinheiro que lhe entregaram nas suas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então estava todo mundo engajado em fazer a obra, em restaurar o templo, em construir aquilo que o Senhor tinha colocado no coração. Amém? Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei, dando-lhe conta, e disse: teus servos ajuntaram o dinheiro que achou na casa e entregaram nas mãos que têm cargo de obra, que estão carregados na casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã o leu diante do rei. Sucedeu, pois, ouvindo as palavras do livro do rei da lei, rasgou suas vestes. Veio o arrependimento, né, da alma.
Por isso que a palavra ela é viva, sabe? Rasgou suas vestes e mandou Ilquias, o sacerdote, Aicão, filho de Safã, e Aquibor, filho de Micaias, e Safã, o escrivão, e Isaías, o servo do rei, dizendo: Ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e todo Judá, acerca das palavras deste livro que achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras desse livro, para fazerem conforme tudo o que acerca de nós está escrito. Então foi o sacerdote Ilquias e Aicão, Aquibor, Safã e Asaías, e a profetisa Uda, e a mulher de Salum, filho de Tiquivá, e filho de Arás, e o guarda das vestiduras, que também habitava em Jerusalém, na parte que falaram. E ela lhe disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, diz o homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre esse lugar e sobre os moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá, porquanto me deixaram e queimaram os incensos aos outros deuses para me provocarem a ira, e todas as obras das suas mãos no meu furor se acendeu contra esse lugar e não se apagará. Porém, o rei de Judá vos enviou a consultar o Senhor. Assim lhes direi: assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto, olha só, Deus ele vem para Uda, dando, né, que realmente o povo fez muitas coisas erradas, ele entristeceu o coração do Senhor. Aí ele vem aqui, ó: porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei nesse lugar e contra os seus moradores, que seriam assolação e para a maldição, e resgataste as tuas vestes e choraste perante a mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Por isso, eis que te recolherei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre esse lugar. Então tornarão a trazer a resposta. Amém? Então, assim, ele rasgou as vestes, ele chorou perante o Senhor, e o Senhor o ouviu, entendeu? E quando o Senhor o ouviu, ele diz: olha, eu te recolherei, e a tua paz, né, darei paz na tua sepultura até o fim da tua vida, e ele te fazer nesse lugar. Então, ele trouxe uma resposta que: olha, eu vou te livrar, você eu vou livrar. Existe esse juízo sobre o povo, né, porque o povo desobedeceu, mas a ti eu vou livrar. Amém? Então, o que a gente tira de aprendizado dessa palavra maravilhosa? Que texto lindo, né? Você imagina uma sequência de liderança desobediente, idólatra, uma sequência de liderança totalmente contra Deus, sabe? Assim, ferindo ao Senhor. E aí vem uma liderança que diz: não, eu quero agradar a Deus. E aí encontra o livro da vida, e aí se apaixona e se arrepende por Deus cada vez mais. Deus te abençoe, linda. E aí, a primeira coisa que a gente vê aqui: a palavra e Deus transforma a vida. Quem que vai transformar a sua vida? A palavra do Senhor. Às vezes a gente acha assim: ah, não, o fulano vai ser meu amigo, ou vai estar comigo e ele vai mudar. Ninguém muda, só Deus muda. Amém? Então, a transformação começa quando ouvimos e levamos a sério a palavra de Deus. Nós precisamos ouvir a palavra, né? A salvação vem pelo ouvir a palavra de Deus, amém? Segundo, o coração sensível faz toda a diferença. Deus responde a corações quebrantados, né? Então, assim, existe um quebrantamento no coração de Josias aqui, e o Senhor sabe. Então, quando nós estamos com nossa oração, com o coração contrito, enternecido, né, como ele trouxe ali, nós vivemos algo poderoso com Deus, amém? E nunca é tarde para recomeçar, sempre há tempo para voltar para Deus. Deus honra a humildade, e isso move o coração de Deus. Um líder pode transformar uma geração. Existe uma mudança espiritual quando a liderança se posiciona servindo o rei, o Deus certo, amém? Nós não podemos servir aos dois deuses, né, ao mesmo tempo. Nós temos que escolher se vamos servir a Deus ou se vamos servir a Baal. E nós escolhemos servir a Deus, amém? Então declare hoje: eu vou viver a palavra de Deus. Eu vou viver a palavra de Deus, eu vou viver a palavra de Deus.
Então, todos os dias que nós possamos viver essa palavra. Não simplesmente ler por ler, mas viver verdadeiramente essa palavra. Essa é a chave de qualquer coisa que esteja ligada ao sucesso na tua vida. Sucesso na tua vida é como mãe, como pai, como marido, como esposa, como filha, como profissional. Aqui está o sucesso. É a palavra de Deus. Amém. Deus abençoe. Então, que a gente guarde isso no coração, que o Senhor venha falar conosco. Lembrando, todos os dias nós estamos aqui na nossa live, todos os dias nós estamos aqui conectados na presença do Senhor. Todas as lives você encontra no link da bio, está no YouTube, estão também lá no Spotify. Você pode estar ouvindo a palavra de Deus ali. E as pessoas falam, Cíntia, mas é uma leitura da palavra, é uma leitura da palavra. Todos os dias um capítulo. Esse é o nosso propósito aqui na live. E eu creio que o Senhor tem falado muito conosco aqui, comigo principalmente tem falado demais. E essa disciplina espiritual, né, de estar aqui todos os dias com vocês, tem me ensinado muito. Porque nada, gente, nada que a gente faz é em vão, principalmente quando é por reino. Amém? Boas sementes sempre vão gerar grandes colheitas. Fica com Jesus, que Deus te abençoe. Obrigada por estar aqui hoje na live comigo, viu, amor? Fica com Jesus.